Então vamos, meus anjos, vamos continuar. Agora, sabe o que que nós vamos fazer? Nós vamos terminar o capítulo de história. Vamos continuar aqui com aquele assunto que nós estávamos tendo na aula ao vivo, na aula de ontem. Eu percebi que é um assunto que mexe bastante com vocês, né? Sobre a nossa colonização aí do Brasil, sobre os portugueses, os índios. Vamos continuar sobre esse assunto, né? Então, aqui na página 181, que é a página que você já pode abrir, pausar o vídeo e fazer a leitura. Vai ler tudo bonitinho aí. Então, vamos lá. Confio em vocês, hein? O que nós vamos falar nessa página? Nós vamos falar sobre os convívios e os conflitos, né? Então, os portugueses e os índios, em toda essa jornada aí, eles tiveram aí que conviver e alguns conflitos também aconteceram, né? E aí nós temos aqui a seguinte pergunta, ó. O primeiro contato entre os portugueses e indígenas foi um encontro de cultura, uma conquista ou um desencontro de cultura? O que será que ele quer dizer com isso, hein? Vamos ler aqui, ó. Deixa eu pegar a mãozinha, peraí. Vamos lá. Antes de os brancos chegarem, opa, antes de os brancos chegarem, tinha muito mais nações de índios do que hoje. Tinha muito mais de 5 milhões de pessoas. Cada nação tinha um nome. Cada povo falava a sua língua. Cada povo vivia como era o costume dele. A terra não era de um dono só. A terra era de toda a comunidade. Para nós, a terra é nossa vida. Então, olha essa fonte aqui, ó. História dos povos indígenas, 500 anos de luta no Brasil. Petrópolis, Vozes, CIMI 2001, página 23. Então, aqui nós trazemos uma leitura que faz bem uma reflexão dessa época, desse período aí, de como foi vivenciado, né? Então, o que, que eles falam aqui? Ah, eles já estavam na nossa terra, né? Eles já tinham o seu modo de viver, já tinha a sua cultura. E aí, né? Será que foi bom eh, essa cultura aí, né? Esse encontro de cultura? Ou será que foi um desencontro aí e que trouxe alguns problemas? É uma coisa interessante da gente refletir que sempre é bom nós aprendermos algo novo, nós conhecermos novas culturas. Só que o que nós não podemos esquecer, que parece que um pouco na história aí, né, foi esquecido, que todos têm a sua cultura e precisa ser respeitado, né? Então, é legal às vezes o português trazer a sua cultura, mas o ideal é que tivesse respeitado também a cultura dos povos que aqui já estavam. Então vamos lá, ó. Continuando aqui, o que, que a teoria nos traz? Que é muito sim difícil de saber quantos indígenas habitavam nas terras hoje do Brasil, né? Então, assim, na época é muito difícil, né? Naquela época lá atrás, saber a quantidade, né? E hoje mais à frente a gente vai entender um pouquinho melhor sobre isso, né? Só que aqui também fala que alguns pesquisadores, eles afirmam que cerca de 3 milhões de pessoas foram destruídas em centenas de grupos, né? Então vamos ver até aqui que eu trouxe aqui, vamos ler essa parte aqui, ó. É muito difícil saber quantos indígenas habitavam as terras que hoje compõem o Brasil. Alguns pesquisadores afirmam que eram cerca de 3 milhões de pessoas, destruídas em centenas de grupos, distribuídas em centenas de grupos. Cada nação tinha seu próprio costume, sua própria língua e sua própria cultura.
Então, eles imaginam, né, porque isso tudo é história, a gente tem alguns pesquisadores que estudam isso, a gente já estudou sobre isso. Então, de acordo com a história, não tem como afirmar, né, quantos aí existiam, mas eles imaginam que eram muitos e milhões distribuídos aí por toda a nação, aí por todo o Brasil. E todos eles tinham seu costume, tinha sua própria cultura, né? Nós já aprendemos também que os índios, não é porque é índio, acha que todos vivem da mesma maneira. Não. Cada um tem o seu costume, o seu ritual, o que acredita e o que gosta de fazer, né? E aí, segundo a história também, ah, conta-se, né, que depois da chegada dos portugueses aqui, reduziu muito os povos indígenas, né? Então, muitos, assim, eles falam que menos da metade foi reduzida aí. E aí, o que, que ele fala? Ó, vários fatores contribuíram para que o desaparecimento acontecesse. Milhares de indígenas morreram contaminados por doença transmitidas pelos portugueses, como gripe, coqueluche, varíola, tuberculose e sarampo. Porque o que, que acontecia? Os povos que aqui já estavam, eles não tinham contato, né, com esse tipo de doença. Então, quando os portugueses, né, vinham, estavam aqui, eles acabavam trazendo a doença para os índios. E os índios que não tinham, né, defesa, né, ah, contra resistência, né, contra essa doença, o que, que acabava? Eles acabavam morrendo muito rápido, né? Nessa época não tinha assim muito remédio, muita vacina, não tinha-se a defesa, né, para essa situação aí. E então, muitos índios foram mortos aí, porque foram contaminados por doenças que, né, que os portugueses traziam aqui para nossa terra. Na página 182 vai continuar um pouquinho, ó. Pause e faça a leitura e já faça o grifo, tá? E outro fator aqui que ocasionou, né, toda essa extinção dos índios foi a escravização. Olha aqui, ó. A escravização, o aprisionamento, também as mortes causadas pelos conflitos contra os europeus exterminaram muitos indígenas. Então, quando os índios eles eram escravizados, aprisionados, então às vezes eles não aceitavam, né, estar passando por isso e acabava tendo conflitos, brigas ali entre as pessoas que estavam e isso também ocasionava muita morte, né, principalmente dos indígenas ali. E aí né, é uma história que eu sei que vocês comovem, que vocês ficam aborrecidos, né, com isso tudo. Realmente é uma história muito forte, a gente fica mesmo chateado, mas nós temos uma notícia boa aqui que a teoria nos traz, ó. A partir do ano de 1991, né, começou aí a dar sinais de mudanças. Então, algumas coisas começaram a mudar e favorecer os indígenas. Ó, o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, uma organização pública responsável por levantamento e gerenciamento dos dados de estatísticas brasileiro, incluiu os indígenas no Censo Demográfico Nacional. Os brasileiros que se consideravam indígenas aumentaram 150%, né, na década de 1990. E o ritmo de crescimento foi quase 6 vezes maior do que da população em geral. Então, aqui a gente tem um gráfico, ó, que nesse gráfico vai mostrando, ó, dados demográficos da população indígena. Então, ó, 2 milhões, 1 milhão, 3 milhões de população no total no Brasil. Então, no ano aqui, ó, de 1560, ó, 600, 700, 73% da população do Brasil, né, era indígena. No ano de 1825, então o que que aconteceu? Olha, foi diminuindo, ó. Vamos entender a cor aqui no gráfico?
população indígena no litoral. Azul, população indígena no interior e população indígena total, tá? Então, ó, vamos entender. Aqui no ano de 1500, quando o Brasil ali foi descoberto aqui pelos portugueses, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil. Olha quantos de índio que tinha, né? No litoral, ó, o amarelo. No azulzinho mostra no interior e o verde a população total. Olha só. Depois de um tempo que os portugueses já estavam aqui, olha o que aconteceu no ano de 1560. 60 anos depois, hein? Olha só, o total de índio, pessoal, no litoral. Olha aqui, olha o amarelo daqui para aqui, que diferença. Olha aqui no interior, ó. No interior teve uma queda, mas, né, ainda favorável. Olha aqui o total, pessoal. Olha até onde chega o gráfico aqui no ano de 1500, quando era só os índios. E depois de 60 anos, o que aconteceu? Depois do ano de 1825, vamos ver a população indígena litoral? Olha só, era isso aqui no começo e olha quantos índios que restaram. Olha o interior também deu uma boa caída, ó, daqui para aqui. E olha a total população de índio, pessoal. Olha o tamanho disso e olha o tamanho disso no gráfico. Então dá para ver que reduziu bastante, né? No ano de 1940, isso não parou. Olha aqui, ó, no litoral, daqui para aqui, hein? E olha aqui do interior. Olha que diferença. E olha o total de índio, pessoal. Olha aqui, 4% da população do Brasil, né? Era população indígena. Olha que triste mesmo isso, hein? No ano de 1980, olha aqui, hein? O que aconteceu aqui, ó? No litoral, pouquíssimos. No interior também baixou bastante. E a população total ficou de 19%, ó, 0,19%. Então aqui a gente consegue ver que realmente foi reduzindo de uma forma grandiosa. Já no ano 2000, né, houve aí uma mudança até que significativa que a gente fica até contente, ó. Então, olha assim, o quanto que estava no ano de 1990 e olha no ano 2000. Aumentou um pouquinho a população indígena aqui no litoral e também no interior, tá vendo? E graças a Deus também o total de índios, né? No ano de 2010 também houve aí um aumento, ó. Vamos pensar aqui nesse aqui que já estava, né? Quase excluindo os indígenas, ó. Olha aqui, aumentou. Aqui também no interior aumentou e a população total aumentou, né? E aí o que acontece? Vamos entender por que foi importante esse aumento aí da população, ó. Vamos para a página 183. De acordo com os dados da FUNAI, um fato importante foi o aumento da proporção de indígenas urbanizados. A atual população indígena brasileira, segundo os primeiros resultados do censo do IBGE no ano de 2010, é de 8 milhões, né? 8 milhões 817.963 mil indígenas, né? Sendo que 502.783 deles vivem na zona rural e 315.180 habitam nas zonas urbanas brasileiras. O censo revelou o censo revelou que todas as regiões do Brasil há populações indígenas. Olha só, tá? Então tem no norte, no centro-oeste, no sul, no sudeste e no nordeste, tá bom? Apesar do extermínio, os indígenas continuaram lutando para manter e conservar suas tradições, sua cultura e sua terra. Com sua luta, muitos povos conseguiram se recuperar e sua população voltou a crescer.
Nos dias atuais, a maior parte da população indígena vive na floresta amazônica, nos chamados territórios indígenas, que são terras que, por lei, pertencem a eles e cabe ao Estado a preservar. Então, vocês perceberam que houve essa queda, né, essa diminuição. Depois, pelo gráfico, a gente vê que os índios voltaram a conseguir é, manter, né, conseguir aumentar um pouquinho, recuperar a sua população. Por quê? Porque ainda bem que começou a ter uma conscientização, né, sobre os índios, sobre a sua importância, sobre o tanto que eles eram, como que a gente fala? Que eles eram assim discriminados, não eram respeitados. E aí houve assim grandes mudanças, sabe? Hoje ainda tem, é, lógico, preconceitos infelizmente ainda existe, mas existe muitas pessoas sérias que entendem que todos nós somos iguais, indiferente a qualquer tipo de cultura, religião, raça, todos somos iguais, todos somos cidadãos e todos temos direitos, né? Então, isso tudo favoreceu aí os indígenas poderem aumentar e continuar aí com as suas tradições. Hoje tem leis que protegem, né, os índios. Muitos índios, pessoal, hoje em dia estudam, né, vão para a faculdade e aí vão se apropriar mesmo para poder defender o seu povo, tá? Então, é, que bom que essa história deu uma melhorada, né? Vamos dizer assim. Vamos para a página 184, fazer exercício. Observe a imagem e responda as questões. Então, você vai observar aqui. Observa com bastante atenção, tá? Essa aqui é uma obra, né? Feita em cerca de 180 anos atrás. Essa obra ela chama Ponte de Cipó, de John Moritz Rugendas. Então, nós vamos fazer uma interpretação dessa obra, tá? Vamos lá. Quem é o autor da obra? Então, o nome dele está aqui, né, pessoal? Só ler aqui, pegar e escrever aqui. 185. Quando ela foi feita, olha na obra de vocês. Também tem o ano, vocês vão escrever. Como os indígenas representados na obra estão atravessando o rio? Olha lá na obra de vocês. Como que eles estão atravessando o rio? Escreve. De que outras maneiras eles poderiam atravessar o rio? E aí? Que outras maneiras eles poderiam fazer? Olha na obra, né? E de acordo com o que vocês sabem aí da vida indígena, como que eles poderiam fazer para atravessar esse rio? Escreve aqui. Quais outros costumes indígenas estão sendo representados nessa pintura? Então, olha aí na obra de arte. Que mais? Quais são os costumes que os indígenas têm que o pintor representou na pintura? Escreve aí para gente, tá? Aí vocês vão à página 186 e nós vamos continuar os exercícios. Observe atentamente a imagem. Então, olha essa obra aqui também, ó. Índios atravessando um riacho. O caçador de escravo, 1800, de Jean Baptiste Debré. Gente, se eu estiver pronunciando errado, desculpa, tá? Vamos lá. A imagem mostra um grupo de indígenas cumprindo tarefas impostas por um mandante que, pelas suas vestimentas, parece ser de origem europeia. Falar sobre a escravidão no Brasil colonial, em geral, é uma referência quase exclusa aos negros africanos. E muitas vezes é reforçada a ideia de que a escravidão indígena não durou muito. Responda o que a imagem observada revela sobre essa questão. Então vamos lá. Quando a gente pensa em escravidão, né? Às vezes a primeira imagem que vem na nossa cabeça, no nosso pensamento, é que os negros africanos, né, que foram escravizados, só os negros. Mas na verdade não. Os índios também foram escravizados. E aí, aqui fala, ó, vê, falar sobre a escravidão no Brasil colonial em geral
é uma referência quase exclusiva aos negros africanos. E muitas vezes é reforçada a ideia que a escravidão indígena não durou muito. Então, a escravidão ela não foi só dos negros africanos. Os índios também foram escravizados. Acham que não durou muito, mas a história não foi bem essa, né? Demorou um pouco para os negros africanos virem para o Brasil para serem escravizados. Então, eles foram bastante escravizados, sim. E aí, quando você olha para essa obra aqui, né? O que, que ela revela para você? O que, que ela mostra, né? Qual que é a imagem? Qual que é o sentimento que te dá? O que você entende que está acontecendo aqui? Escreve aqui na página 186. Na 187, nós temos o exercício proposto. Marque a alternativa correta. Sabe-se que, 200 anos depois da chegada dos portugueses, a população indígena havia reduzido a menos a metade e muitos povos indígenas inteiros desapareceram. Quais fatores contribuíram para esse desaparecimento? Pessoal, a gente viu o gráfico, né? No gráfico foi nítido para ver que houve realmente aí essa queda da população indígena e nós tivemos uma teoria que está lá na página, deixa eu ver, vou falar a página para vocês. Vocês vão lá ler para achar essa resposta, hein? A teoria, ops, espera aí que eu estou com o livro errado. A teoria está na página, deixa eu vir por aqui que acho que é mais rápido. Ó, fizemos a leitura. Está na página 181 e 182. Leia novamente aqui a 181 e a 182 para responder essa questão aqui, tá? Então vamos lá. O qual foi, né? Havia reduzido a menos da metade e muitos povos indígenas inteiros desapareceram. Quais foram quais foram os fatores que contribuíram para o desaparecimento? Lê lá e vê qual opção dessa está correta. Leia com atenção. E aí nós finalizamos o nosso o capítulo de história no grupo 6, pessoal. Uau, hein? Que beleza pura. Ó, sabe o que vai acontecer? Na segunda-feira, nós temos aula ao vivo, tá? E aí, na segunda-feira, a gente poderia estar fazendo aí a atividade avaliativa de história. O que vocês acham? Para que nós não acumulamos muito aí, aproveitar que esse conteúdo está fresquinho. A única coisa que eu vou passar a atividade avaliativa para vocês, mas aí nós não vamos fazer durante a aula ao vivo, tá? Nós vamos fazer um vídeo na segunda-feira, lá, vou pôr lá no MyClass. Terminou a nossa aula ao vivo, você já entra no MyClass e já faz a nossa atividade avaliativa de história, porque vai estar muito tranquilo, pessoal. É um assunto que vocês gostam, que vocês dominam, nós acabamos de falar sobre ele, e aí a gente já faz. Vamos aproveitar esse conteúdo bem fresquinho na nossa cabecinha para a gente já realizar essa atividade avaliativa. Combinado assim? Então, segunda-feira nós temos a aula ao vivo, mas terminando a aula ao vivo você vai entrar lá no MyClass na explicação da minha atividade avaliativa, tá? Então, combinado. Eu vou já fazer o vídeo de correção, porque eu acredito também que é um vídeo rapidez, porque muitas perguntas aqui em história são perguntas pessoais, né? Vamos ver, ó, deixa eu olhar. Eu acho que até são todas pessoais. É, pessoalzinho, nem vou fazer, deixa eu ver. História. Deixa eu te Dani ver rapidinho aqui que eu já dou resposta. Não, na verdade tem umas respostas aqui que eu faço vídeo de correção, mas vai ser muito rapidinho o vídeo de correção, tá? Não é dizer que vai ocupar tanto seu tempo. Combinado, meus amores? Vou fazer assim? Ó, eu já vou fazer esse vídeo de correção agora, já nesse instantezinho. Vamos lá. Não vai dar. Achei que ia dar certo de eu fazer, mas não vai dar porque não tá aqui o livrinho, tá? Eu faço o vidinho e posto para vocês fazerem. Ó, beijo, beijo.